Quando a maioria das pessoas escuta a palavra gema, a primeira imagem que vem à cabeça normalmente é uma pedra cara, brilhante, luxuosa, usada em joias de alto valor. Mas, na gemologia, o conceito de gema é mais amplo, mais técnico e muito mais interessante do que isso. Porque, no fundo, estudar gemas não é só olhar para algo bonito, é entender por que determinado material desperta valor, por que ele é usado em joalheria, por que alguns materiais entram para a história e outros não, e como a ciência organiza tudo isso de forma clara. Então, antes de falar de rubi, safira, diamante, esmeralda ou qualquer outra pedra específica, a gente precisa começar do começo. A pergunta de hoje é simples, mas fundamental. O que é de fato uma gema? No uso comum, muita gente fala pedra preciosa para se referir a qualquer material bonito usado em joia. E isso é compreensível, porque essa expressão ficou muito forte na linguagem popular. Só que, tecnicamente, ela é limitada. Na gemologia, o termo mais correto é gema ou material gemológico. E isso acontece porque nem todo material usado com valor ornamental é exatamente uma pedra no sentido popular. Por exemplo, pérola não é pedra. Âmbar também não é pedra no sentido mineral clássico. Coral também não entra bem nessa ideia popular de pedra preciosa. Então, quando a gemologia usa a palavra gema, ela está usando um conceito mais preciso, mais amplo e mais profissional. Ou seja, o primeiro passo para estudar gemologia é abandonar um pouco o vocabulário do senso comum e entrar em uma linguagem mais técnica, porque o profissional da área não trabalha só com o que parece chique ou parece caro. Ele trabalha com identificação correta, com classificação, com descrição técnica e com critérios verificáveis. De forma ampla, uma gema pode ser entendida como um material natural ou artificial, que depois de aproveitado adequadamente, apresenta valor para uso ornamental, decorativo, colecionável ou joalheiro. Essa definição é importante porque ela já quebra várias ideias simplificadas. Primeiro, gema não é só o que vai para a joia de luxo. Uma gema também pode ser usada em objeto decorativo, escultura, coleção mineralógica ou até em contextos culturais específicos. Segundo, nem toda gema precisa estar montada em joia para ser considerada gema. Um cristal lapidado, uma pedra polida, um material bruto de alto valor colecionável, tudo isso pode entrar no universo gemológico. Terceiro, a palavra gema não depende só de preço. Tem gema extremamente cara, tem gema de valor intermediário e tem gema de valor mais acessível. Então, o conceito não começa no preço, ele começa na aptidão ornamental reconhecida. Em outras palavras, uma gema é um material que, por suas qualidades, passa a ser valorizado para uso ornamental e comercial. Agora vem um ponto muito importante. Uma gema precisa, sim, ter apelo visual. Ela precisa despertar interesse estético, e esse interesse pode vir de várias coisas. Da cor, do brilho, da transparência, da textura, de padrões internos ou até de fenômenos ópticos especiais. Ou seja, uma gema é desejada porque chama a atenção do olhar humano. Mas aqui está a parte decisiva. Beleza sozinha não basta. Porque se um material for lindíssimo, mas extremamente frágil, instável ou muito perecível, o uso dele vai ser muito limitado. Então a gemologia não olha só para o que é bonito, ela também olha para o que é viável na prática. É por isso que entram propriedades como dureza, tenacidade, clivagem, fratura, resistência ao desgaste, comportamento diante do calor, da luz e de agentes químicos. Resumindo de forma simples, a gema precisa unir beleza e viabilidade de uso. Nem sempre ela precisa ser extremamente resistente, mas ela precisa ter uma resistência mínima compatível com a aplicação que se espera dela. Outro erro comum é achar que gema é sinônimo de material raríssimo. A raridade tem importância? Tem, claro, mas ela não define sozinha o que é uma gema. Existem materiais muito raros que têm circulação extremamente restrita, e existem materiais gemológicos relativamente mais abundantes que são amplamente usados em joalheria, porque têm boa aparência, boa aceitação de mercado e boa aplicação ornamental. Então a lógica é a seguinte: a raridade contribui para o valor, mas não é o único critério. Uma gema pode ser muito rara e muito cara. Pode ser relativamente comum e ainda assim ser reconhecida como gema. Pode ser acessível e continuar tendo valor gemológico. O que importa é o conjunto: beleza, uso ornamental, aceitação, durabilidade relativa e reconhecimento comercial ou cultural. Essa é uma ideia muito importante para o estudante iniciante, porque ela evita aquele pensamento simplista de que gema é apenas aquilo que é absurdamente caro. Agora entra uma camada muito interessante. A gema não é só um objeto técnico, ela também é um objeto cultural. Ao longo da história, diferentes civilizações atribuíram enorme valor a certos materiais gemológicos. Esses materiais foram usados como símbolo de poder, espiritualidade, proteção, riqueza, autoridade e status. Rubis, safiras, esmeraldas, diamantes, jade, pérolas, âmbar, coral, todos esses materiais já tiveram papéis muito fortes em diferentes culturas. Isso mostra que o conceito de gema também depende da forma como a humanidade aprendeu a olhar para determinados materiais. Ou seja, não é só a natureza que cria o valor da gema. A cultura também participa disso. Um material pode ser tecnicamente belo, mas ganhar ainda mais importância porque foi associado à realeza, ao sagrado, à nobreza, ao prestígio ou à tradição. Então, quando falamos em gema, estamos falando de um conceito que é ao mesmo tempo técnico, funcional e cultural. Essa é uma visão mais madura da gemologia. A pedra não vale apenas pelo que ela é fisicamente, ela também vale pelo que a humanidade aprendeu a enxergar nela. Esse ponto aqui é essencial e costuma confundir muita gente no começo. Quando a pessoa entra na gemologia, ela tende a pensar que toda gema é um mineral, mas isso não é verdade. Muitas gemas são minerais, sim. Por exemplo, diamante, rubi, safira, esmeralda, espinélio. Só que existem materiais gemológicos que não são simplesmente minerais isolados nesse sentido clássico. Alguns são rochas ou agregados, como o lápis lazuli. Outros são de origem orgânica, como pérola, âmbar e coral.
Então o conceito de gema é maior do que o conceito de mineral. E isso é muito importante porque já prepara o aluno para um pensamento mais técnico e menos limitado. Quando você entende isso, percebe que a gemologia não estuda apenas pedras minerais transparentes e caras. Ela estuda materiais ornamentais valiosos de naturezas diferentes. Esse é um dos motivos pelos quais o termo gema funciona melhor do que pedra preciosa. Outro ponto muito importante. Muitas vezes, a gema em estado bruto ainda não mostra todo o seu potencial. É o beneficiamento que revela melhor sua beleza. Esse beneficiamento pode incluir lapidação, polimento, entalhe ou simplesmente preparação adequada do material. Pensa em um cristal bruto. Às vezes, ele já é bonito naturalmente, mas depois da lapidação, o brilho muda, a cor se organiza melhor visualmente, a luz passa a interagir de outro jeito e o material ganha outro nível de apresentação. Então a gema também está ligada ao modo como o material é revelado e apresentado. Isso não quer dizer que a lapidação cria a gema do nada. A natureza já produziu a matéria-prima, mas o beneficiamento é o que permite que o potencial ornamental apareça de forma mais clara. No mercado, isso é decisivo. Tem mais um ponto interessante. O conceito de gema não é completamente parado no tempo. Existem materiais tradicionalmente consagrados, como diamante, rubi, safira e esmeralda, que ocupam posição histórica de destaque. Mas o mercado moderno também passou a valorizar outras gemas com muito mais força do que antes. Espinélio, tanzanita, tissavorita, turmalinas especiais e várias granadas são exemplos disso. Isso mostra que o gosto muda, o mercado evolui, o conhecimento técnico cresce e certos materiais passam a ser mais reconhecidos com o tempo. Então a gemologia também precisa acompanhar essa evolução. O que é aceito, valorizado e desejado no mercado pode se ampliar conforme o público, os profissionais e os laboratórios passam a compreender melhor esses materiais. Outro ponto importantíssimo para quem está começando. Na gemologia, saber o nome da espécie é só o começo. Dois exemplares da mesma espécie podem ter valores completamente diferentes. Por quê? Porque entram fatores como cor, pureza, corte, tamanho, origem, tratamentos e características internas. Então não adianta pensar assim: ah, é esmeralda, então vale muito, ou ah, é safira, então já está resolvido. Não, a identidade do material é só o primeiro passo. Depois disso, vem a análise real da qualidade e da condição daquela gema específica. Esse raciocínio vai acompanhar o aluno no curso inteiro. Então, resumindo, uma gema é um material valorizado para uso ornamental porque reúne, em maior ou menor grau, características como beleza, durabilidade relativa, aceitação ornamental, raridade percebida e relevância comercial ou cultural. Ela pode ser mineral, rochosa, agregada ou orgânica. Pode estar em joia, em coleção, em objeto decorativo ou em estado preparado para uso ornamental. Pode ter altíssimo valor ou valor mais acessível. E seu estudo exige muito mais do que gosto pessoal. Exige critério técnico. Esse é o verdadeiro ponto de partida da gemologia, porque antes de identificar rubi, safira, diamante ou qualquer outro material, o profissional precisa entender o que faz um material entrar, de fato, no universo gemológico. No próximo capítulo, a gente avança para uma distinção fundamental: mineral, rocha e material gemológico. E essa diferença vai aprofundar ainda mais a base técnica do curso.